A graça de Deus na velhice. Parte 01, 29 de dezembro de 2025. Seção 1. Visto que a velhice está sujeita a tantos hábitos perversos e de grande interesse para todos os idosos se destacarem algumas virtudes e graças eminentes que possam preponderar as outras. Caso contrário, a velhice seria uma idade realmente miserável. Podemos muito bem esperar que, tendo permanecido tanto tempo na escola de Cristo, tenham apreendido Cristo completamente, que sejam dotados de todas as graças e instruídos para toda boa obra. No entanto, existem algumas graças particulares nas quais os idosos se destacam ou deveriam se destacar. Não que qualquer um deles se limite apenas aos cabelos grisalhos, pois, assim como todos os pecados acima mencionados podem ser encontrados em jovens, também as seguintes graças aparentemente brilham em muitos deles, prometendo uma colheita abundante no futuro se perseverarem nelas. Pois, infelizmente, para falar a verdade nua e crua, pouquíssimos os possuem a todos, e muitos são estranhos a todos eles. E, portanto, quando os descrevo com as seguintes excelências: entenda o mais como uma instrução sobre o que deveriam ser, do que como uma afirmação do que são. E você deve lembrar também que os melhores os possuem, e todos devem se esforçar para alcançá-los, pois, como essas virtudes e graças são realmente possuídas por alguns, certamente podem ser obtidas por todos. A primeira graça mais apropriada para a velhice é o conhecimento. Eles têm ou podem ter uma grande medida de todo tipo de conhecimento, tendo lido muito livro da natureza e no livro da providência. Mas há um objeto mais nobre de seu conhecimento, que é o próprio Deus, sua palavra e seus caminhos. Nisto, o idoso é versado há muito tempo. 1 João 2,13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Não há verdade, dever, caso, pecado ou tentação, sem que eles tenham ouvido ou lido algo a respeito. E com frequência, e, portanto, deve-se supor que tenham um conhecimento mais claro e distinto de todas as coisas do que os mais jovens. Os jovens pensam que sabem muito, mas os idosos não conseguem deixar de suspirar e sorrir diante de sua ignorância. Descobriram que, quanto mais conhecimento têm, mais ignorâncias descobrem em si mesmos. E onde se sentiram confiantes na juventude, veem motivos para mudar seus sentimentos posteriormente. Pois o conhecimento é aprendido pela experiência, ou adquirido pelo estudo, pela leitura e pela conversação. Nesses aspectos, os idosos precisam necessariamente superar os jovens, por serem muito mais familiarizados com o uso deles. O Espírito Santo comumente concede essas graças, virtudes e hábitos no uso dos meios. E assim, de todas as maneiras, o idoso leva vantagem nessa conquista. Ora, o conhecimento é aquilo em que a imagem de Deus consiste em parte. É a glória dos anjos e a honra do homem. Aqueles, portanto, eram uma estranha espécie de frades na Itália, sobre os quais Lutero escreve, que faziam um juramento solene de que não saberiam absolutamente nada,
mas responderiam a todas as perguntas com: eu não sei. Esses homens estavam decididos a renunciar à divindade e à humanidade ao mesmo tempo. Não, sem dúvida. O conhecimento salvador é para a alma, assim como os olhos são para o corpo. De grande excelência e grande utilidade é o conhecimento que coroa a cabeça grisalha e embeleza as rugas. Provérbios 14, 18. Os prudentes são coroados de conhecimento. É verdade que muito há que provaram da árvore do conhecimento, mas nunca provaram da árvore da vida. E o conhecimento por si só ensoberbece, de modo que o homem pode ter o conhecimento, mas não ter amor. 1 Coríntios 13, 2. No entanto, assim como é verdade que pode haver muito conhecimento sem um grão de graça, também é certo que não pode haver uma centelha de graça sem conhecimento. Pois como um homem conhecerá o pecado? A menos que entenda a lei de Deus. Como pode abraçar Jesus Cristo corretamente? A menos que o conheça, ou construir para o céu sem um fundamento. Agora, a pessoa idosa viveu muito, conversou tanto com homens quanto com livros, tem a ferrugem da ignorância natural bem removida. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por todos os ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos dá em toda a continuação da vida aqui na terra. Graças te damos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.